Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos fazendo um programa muito especial, Grande São Paulinos, com o Caio, do Resenha Tricolor. A gente agradece muito de coração, Caio, pela sua disponibilidade, sua amabilidade de fazer o programa com a gente. Seu canal não precisa nem falar, Resenha, tem quase 54 mil inscritos. É um canal fantástico. Agora o Barolo também participa, é um bate-papo descontraído. Aí a gente tenta fazer, nós somos pequeninos, mas a gente tenta fazer no molde de vocês. Então vocês inspiraram em boa parte o nosso programa. Infelizmente, como a gente está cada um em um canto do mundo, a gente faz pelo Skype, né? Eu tenho meu drink aqui sempre, estou sempre tomando alguma coisa. E o Rafa também, que tá vendo? Todo mundo tem alguma coisa para... Pô, se eu soubesse, eu tô aqui com água, justo eu. Então, agradecendo muito ao Caio, boa noite para o Rafa, para o Portuga, para o Rodrigo, que vai e não vai para a Flórida, fechar os parques da Disney, ele está desesperado. Então, Rodrigo, vamos ver isso aí, se vai dar certo ou não. Um abraço também para o Fábio, nosso âncora, o Fabão, que não pôde participar hoje. Então, mais uma vez, boas-vindas a você, Caio. A gente quer fazer um pouquinho, falar da sua experiência com São Paulo, como começou, como você se apaixonou pelo São Paulo, seus grandes ídolos, os jogadores, os piores que você viu, uma lista assim, aleatória, né? O jogo que te marcou no São Paulo, presidentes piores e melhores, algo nesse sentido, né? Aí a gente falar um pouquinho do Resenha, claro, e do momento atual do São Paulo. Antes de passar a palavra para você, eu passo para o Portuga, depois para o Rafa, para a gente começar com o Caio. Bom, boa noite, Caio. Queria te agradecer de coração a disponibilidade. Você foi muito solícito com a gente aí. Muito obrigado mesmo. Dá boa noite aí para o Texas, para o Rafa, para o Rodrigo, para o Fabão. A gente está contente, né, com a vitória de ontem, né? Foi uma exibição que acho que a torcida do São Paulo tanto esperava, né? Uma exibição como essa, né? E, bom, cara, seja bem-vindo. A Tribuna Tricolor está aberta para você aí. Sinta-se em casa. Sinta-se no Resenha, posso dizer assim. Fala isso não, senão não vou parar de falar, hein? Todos nós sofremos do mesmo problema. Aqui é uma disputa para quem fala menos. Boa noite, galera. Boa noite, Caio. Boa noite, obrigado. Mais uma vez, repetindo aqui as palavras do Texas do Portuga. Obrigado pela disponibilidade. Abraço para o Rodrigão, que tenha sorte aí e consiga ir na sua viagem. Abraço para o Fábio, que hoje tem um compromisso. Cara, é um prazer para nós, uma honra você estar aqui com a gente. A gente acompanha já há algum tempo, confesso que muito mais pelo Twitter, mas a gente, vira e mexe a gente olha os vídeos do Resenha. E ainda bem que depois de uma vitória de ontem, para todo mundo estar leve, de alma lavada, alegre, né? O que não é fácil ultimamente, hein? Não. Ultimamente está difícil. Está complicado mesmo. É isso, Caio. Bem-vindo. Pô, obrigado a vocês pelo convite, que de verdade é um prazer, é todo meu participar da tribuna aqui hoje. Eu faço questão sempre que as pessoas me convidam, tal, porque por tudo que o São Paulino tem vivido nos últimos anos, a tendência do comportamento da esmagadora maioria é cada vez mais se afastar do clube. Quando eu vejo projetos como o de vocês, como outros que tem aí, de pessoas idôneas, de pessoas que querem o bem do clube, que simplesmente querem falar de São Paulo, não faço uma questão de prestigiar, porque eu acho que os nossos objetivos aqui são os mesmos. Eu quero ver o São Paulo campeão, cara. É só isso que eu quero na vida. Eu não quero ter o programa mais legal, não quero ter o programa com mais visualização, eu quero ter o time com mais títulos, sabe? Se eu conseguir ter o time com mais título e o programa mais legal, puta, é alegria em dobro, mas o foco é o São Paulo vencedor. E aproveitando o gancho aí, tipo, eu cresci numa família, foi uma das suas perguntas, meu avô espanhol,
veio para o Brasil há sei lá que ano, e o São Paulo tinha acabado de ser fundado. E meu pai, diferente da maioria esmagadora dos espanhóis, meu avô escolheu o São Paulo, porque a maioria dos espanhóis viraram o time do mal. E meu avô sempre se orgulhou disso, de remar contra a maré, de ir contra tudo e contra todos. E meu pai me contou milhares de vezes a história que durante a construção do Morumbi ele ia lá pagar o carnezinho com o meu pai, que o Getúlio, que os jogadores lá atrás que divulgavam, que alguns jogadores foram pagar do próprio bolso a construção do Morumbi. Então, essa história de contra tudo e contra todos sempre foi uma coisa meio presente na minha família. Apesar de sermos o clube da fé, na minha família sempre foi uma questão assim, tipo, contra o que todo mundo fazia, nós estávamos lá como São Paulinos e tal. E hoje, por uma infatalidade, uma infelicidade, estou eu aqui contra tudo e contra todos, defendendo o São e criticando quando merece também. Então, assim, é uma questão de genética, eu não tinha muita escolha, sabe? Eu não me vejo sendo outra coisa que não São Paulino, sabe? E não vejo meus filhos, meus netos, acho que é uma questão, assim, que tá no DNA da minha família, graças a Deus. Minha avó tem 84 anos, meu avô já não tá mais com a gente. Minha avó assiste todos os jogos. Ela me ligou brava pra caramba, porque ela não tem Facebook e não pôde acompanhar a estreia na Libertadores. Tava louca, e assiste todos os jogos. É uma coisa bacana, Caio, também tem uma história parecida. O meu avô, ele tinha uma humilde empresa de construção. Ele doou caminhão de cimento, de concreto, de cimento para o São Paulo na construção do Morumbi. Foi daí que nós ganhamos as nossas cativas, foi em troca do cimento. Que legal. Então, isso foi uma coisa que eu me orgulho muito, tá no DNA, né? E eu aqui em Houston, meu pai no Brasil, a gente assiste todos os jogos, meu pai tem 76 anos, a gente assiste todos os jogos juntos, pelo FaceTime ou pelo Skype, ele lá, eu aqui xingando e gritando, eu tenho um delay de uns 10, 15 segundos, então ele grita lá, eu fico, o que tá gritando o quê? Pô, eu tenho um infarte aqui, né? E ontem na Libertadores, porque eu vejo pelo aplicativo aqui, ele tava 1 minuto na minha frente. Só que ele ficava quieto. Eu falava, fala, pô, pelo amor de Deus, fala o que tá acontecendo. Então, essas histórias que a gente tem com a família ficam marcadas, né? Eu acho que isso aí... Não tem preço. Exatamente. Assim, vocês falando, veio um filme na cabeça, né? Porque assim, eu como venho de família de portugueses, né? Meu avô, quando chegou no Brasil, em 1957, 58, ele acompanhava a Portuguesa de Desportos, né? E até hoje ele acompanha a Portuguesa de Desportos, ele gosta da Portuguesa, né? Já o meu pai, meu falecido pai, que Deus o tenha, ele começou a gostar do São Paulo por influência de um tio, que foi no Morumbi uma vez, viu um jogo do São Paulo, viu o Canhoteiro, ficou assim, alucinado pelo futebol do Canhoteiro, e começou a passar esse amor para os filhos dele e para os sobrinhos, começou a pegar os sobrinhos e levar para o Morumbi. Ele tinha uma Kombi, enchia a Kombi e, Morumbi. E aí, meu pai depois acabou passando isso para mim também, né? E aí a gente de geração em geração, isso é uma coisa muito bacana mesmo, a gente mais ou menos vê um filme na cabeça, vocês falando isso aí, é muito legal. Isso não tem preço, né, cara? Esses laços que a gente constrói, essas amizades que a gente faz através do São Paulo. Você me pergunta, o que é o mais legal do Resenha? Você valorizou as nossas quantidades de inscritos? Putz, eu adoro, cara, não vou dizer que não, eu sou muito grato a todas as pessoas que estão lá. Mas as amizades que eu tenho feito por causa disso, puta, isso vale mais do que qualquer número, sabe? As pessoas que você conhece, dividir o sofrimento. E ontem, por exemplo, eu fui com um amigo de infância no jogo, ele, quem são essas pessoas? Eu falei, sei lá, esse eu vi uma vez em um jogo, esse é outro. E você acaba tendo algo em comum com o cara que parece que você conhece o cara a vida inteira, eu não sei nem o nome, eu sei o apelido de um, o outro é o Cabeça, que Cabeça, sei lá, mas o cara tá todo jogo lá, isso não tem preço, cara, isso é... Mas o Tribuna é exatamente isso. A gente nos conhece pessoalmente. Ah, é verdade. Pessoalmente. O Rafa não foi no confronto ano passado, que ele perdeu o voo, mas, Caio, então, é aquela história.
eu falo sempre isso, graças às mídias sociais, eu não conheço, só o Rodrigo eu conheço pessoalmente, e o Fábio, que não estão hoje, mas o Rafa e o Portuga não conheço. Mas assim, a gente ficou amigo, como você está falando, Caio, como se fosse amigo de infância, não é brincadeira, a gente se fala direto no WhatsApp, direto, assim, e faz os programas, então a gente ficou amigo. Então, isso é o São Paulo, que eu sou mais grato ao São Paulo, são as amizades que o São Paulo propiciou, né? Então, isso eu acho muito legal. Você tem uma ideia, a gente conversando, eu e o Tex, a gente tem amigo em comum. Sendo um moreno em cada lugar do mundo. É. É muito louco, né, cara? Muito louco. E tudo graças ao São Paulo e às redes sociais. Pois é. Sem dúvida. Caio, pegando o gancho, então fala um pouquinho do primeiro jogo, como eu falei, à vontade, ídolos, não tão ídolos, jogo que te marcou, conta um pouquinho da tua trajetória aí. Meu pai, cara, eu me considero um torcedor fanático. Meu pai, ele se considera 10 vezes mais que eu. Ele tem um certo problema, assim, ele levanta no meio do jogo, vai lavar a louça, porque senão ele morre do coração. Não, meu pai é um cara um pouco, sei lá, intenso. E ele sempre me levou muito, assim, quando eu era pequeno. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não me lembro qual foi o meu primeiro jogo. Eu me lembro qual é o primeiro jogo que me marcou na vida. Mas um jogo que é muito importante na minha história, e a gente não estava no estádio, eu tinha 3 para 4 anos, e foi exatamente no dia do meu aniversário, então eu tenho isso muito forte na minha memória, foi a final do Campeonato Brasileiro de 86. E naquela época não existia pay-per-view, não passava ao vivo, você tinha que ver o VT depois na Bandeirantes e tal. E a gente estava ouvindo na rádio Jovem Pan. E eu me lembro de ser na Jovem Pan, porque meu pai conhecia o Milton Neves, então ele fazia questão de reforçar e tal. E eu nunca vi meu pai tão enlouquecido, e eu não entendia muito da grandeza do que estava acontecendo ali. Eu tinha 4 anos, eu respeitava o São Paulo, eu já gostava do São Paulo, mas eu não tinha ideia da dimensão do que estava acontecendo ali, que era um título brasileiro, nos pênaltis, com um gol do Careca na prorrogação, assim, eu não entendia o porquê meu pai estava eufórico daquele jeito, por que ele gritava tanto, por que ele se descontrolou daquele jeito, sabe? E eu confesso que eu fiquei até um pouco assustado, falei, o que está acontecendo aqui? E se passaram os dias, tal, São Paulo campeão, aí a gente comemorou junto, aí a parte da celebração, família, aquela coisa. Na época a gente ia para Paulista, ia todo mundo, tal, meu pai me levou, e foi um momento tão legal que depois ele arrumou a fita narrada pelo José Silvério com os comentários do terceiro tempo do Milton Neves. Então esse jogo, para mim, até bem pouco tempo atrás, do São Paulo eu ainda lembro, eu sabia até a escalação do Guarani, porque eu ouvia tantas vezes a fita, porque aquele tinha uma memória afetiva tão importante para mim, que eu sei que o árbitro é o José de Assis Aragão, que eu sei que Tozinho, Tite, Boiadeira era o atacante, tipo, quem sabe do adversário? Ninguém. Só que aquela fita eu ouvia tanto e tanto e tanto, porque foi um momento tão importante na minha vida, a gente não estava no jogo, então é engraçado que você fala, pô, que jogo é marcante para você? É um jogo que eu não estava, só que eu ouvi tanto que, porra, é uma memória afetiva que se eu ouço o José Silvério falando quem tem careca nunca está perdido, eu também aqui, que eu fico com vontade de chorar, porque quem tem careca nunca está perdido. E é por isso que eu tava falando em off para vocês que ele é o meu primeiro grande ídolo, cara. Eu não lembro do Careca jogar, infelizmente. Hoje eu acompanho, eu vejo VTs e tal, mas eu não lembro. Mas esse cara tem uma importância na minha vida que ele nem sabe o quanto, cara. Eu falei isso pra ele no Legends. Eu olhei na cara dele e falei, careca, eu amo você. O cara, pô, calma aí. Eu falei, não, eu amo mesmo, pô, eu amo você. Então, assim, é um jogo muito especial pra mim, cara, muito mesmo. O primeiro que eu me lembro de estar no campo já foi do outro lado. Foi uma frustração que foi a final do Brasileiro de 89, tomou um gol do Sorato. Eu estava na numerada amarela na época, tomou o gol, eu vi meu pai com aquela cara de puta, não tô acreditando. Logo depois vieram as 2 sequências de derrota em final, para Corinthians, tal, que eu também tava, e depois, né? Aí depois acabou a fase ruim, né, amigo? Aí depois só tenho boas recordações. O Caio, só te interromperam para contar um pouquinho do jogo. Eu sou bem mais velho que vocês.
Então eu tinha 13 anos, São Paulo e Guarani. Eu fui no jogo de ida com meu pai. Em cada perna, você quer dizer, né? Hã? Em cada perna, você quer dizer. Mas o senhor que tem aí os cabelos brancos, eu tô ainda, ó. Eu tenho 3 filhos. Eu não tenho cabelo mais, né? Eu tô perdendo. Se for pro cabelo branco, eu tô com 86 já. Vixe, Portuga com 120. É que eu tenho 3 filhos. Não, é que eu trabalho carregando farinha, por isso. Aí, cara, a cabeça desses caras pensam. E eu tinha, então, Caio, e com 13 anos, a gente foi no jogo de ida, o Ivair fez 1-0 pro Guarani, o São Paulo chutou 2 bolas na trave, e o Careca fez um gol, obviamente sempre o Careca, empatamos, e aí a gente assistindo o jogo de casa, você falou de uma coisa do seu, o meu pai, que vai fazer 77 anos em setembro, ele falou que é o jogo mais emocionante da vida dele, foi aquele, e ele viu o Canhoteiro, ele viu os anos 40, então ele viu o título de 70, ele estava no título de 70, acho que foi em Campinas contra o Guarani, se eu não me engano. Então, esse jogo ele marca gerações de São Paulinos. É impressionante, sem dúvida. Como é um divisor de águas para o São Paulino. Então, para mim, sou um pouco mais velho que vocês, ou bem mais velho que você, eu ainda lembro do Valdir, do Oscar, esses foram meus primeiros vídeos, mas o Careca, esse jogo foi um divisor de águas para muitas gerações. Pôs ele na prateleira dos grandes ídolos, não é? É que a gente no Brasil, infelizmente, tem a cultura de não valorizar tanto os ídolos do passado. E é cultural, não é? Da torcida do São Paulo. Eu até acho que a torcida do São Paulo é uma das que mais valoriza ídolos do passado. Até senti falta de não gritarem o nome do Tele ontem na Libertadores. Mas, cara, se a gente fosse como os americanos, o Careca teria uma estátua na porta do Morumbi, cara. Sem dúvida. Verdade. E jogos marcantes que você no estádio, então você estava naquele maldito gol do Sorato, e uma alegria, tem tantas, né? Mas se você tiver que escolher uma de um jogo. Tá, eu vou falar rapidamente 3, porque são 3 coisas totalmente diferentes. Vai. Eu fui para o Mundial do Japão em 92, e ali eu já tinha um pouco mais de dimensão de tudo que estava acontecendo e tal. E não foi o jogo que eu mais me emocionei, porque eu ainda era novo, eu tinha 10 anos, você entende menos do que eu entendo hoje. Mas, é um jogo marcante na minha vida, eu me lembro de cada detalhe. Me colocaram para dentro do campo, eu peguei uma grama, eu achei que ia durar, não durou nem até aqui. Então, foi um jogo importante na minha vida. Agora, o jogo mais emocionante da minha vida, por incrível que pareça, não foi de título. São Paulo e Rosário Central, na Libertadores de 2004. A gente viveu esse período que a gente está comentando, 91, 92, vendo o São Paulo ganhar tudo, aí ficamos 10 anos praticamente sem ir para a Libertadores, né? De 95, de 94 até 2004. Ficamos 10 anos sem ir para a Libertadores. Então, aquela volta para a Libertadores foi muito especial para o torcedor são paulino, para quem viveu aquela época. Estava todo mundo vivendo muito intensamente, todos os jogos com mais de 60 mil pessoas, estava lindo o Morumbi. E foi o primeiro mata-mata. O Rogério, até aquele momento, ainda era um pouco questionado, porque ele não tinha grandes títulos, ele tinha Paulista, alguns já estavam pegando no pé naquele próprio ano, ele foi vaiado pela torcida organizada. Tá? E foi o primeiro mata-mata do Rogério, importante de verdade, com a camisa do São Paulo. E o São Paulo, e aquele jogo truncado, goleiro do Rosário Central fazendo cera. Eu acho que o Luiz Fabiano... Acho que o Luiz Fabiano ou o Danilo perderam um pênalti no jogo normal. O Grafite fez um gol chorado no finalzinho. Aí a gente foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis, também não vou lembrar, acho que o Cicinho perdeu o pênalti. Foi pro último pênalti, o goleiro dos caras que fez cera o jogo inteiro, que a torcida tava xingando. Se fizesse o gol, eliminava o São Paulo daquele sonho de 10 anos. O Rogério pega o pênalti, faz o gol, pega de novo. Puta, aquele gol, eu juro que eu quase me joguei. Eu tava na arquibancada, quase me joguei lá embaixo. Eu acho que de sentimento, de emoção, assim, acho que foi esse disparado, assim. Eu tava com o Junks até, que faz resenha comigo, e a gente fala até hoje. Poucas vezes eu senti uma emoção tão grande quanto esse jogo. E uma emoção diferente, que para mim foi bem marcante mesmo, esse campeonato brasileiro agora, eu tive a oportunidade de ir, meu pai tá morando no Rio, e eu tive a oportunidade de ir em São Paulo e Fluminense. E a gente foi em São Paulo
e Fluminense lá, eu, meu pai e meu filho. Tipo, foi uma junção das 3 gerações num jogo no Maracanã que é simbólico, e o Reinaldo fez o gol de pênalti aos 48 do segundo tempo. Então, assim, claro que guardado as devidas proporções, a emoção não se compara, mas a emoção familiar de estarem as 3 gerações juntas com o gol do Reinaldo de pênalti no último minuto, assim, também foi um jogo que eu não vou esquecer nunca mais, porque ele no Maracanã, fora de casa, com meu filho, eu não costumo levar meu filho para viagens, que eu acho complicado, só que como meu pai mora lá, a gente já uniu o útil ao agradável. Então foi muito especial para mim também, apesar da pouca importância da partida. Que bacana, muito bacana. Isso é muito legal. E eu tava no São Paulo e Newell's, no Morumbi. Aquilo ali, esse é o jogo que mais me marcou. Nego caindo, tinha gente deitado entre um degrau e outro da arquibancada. Aquilo foi uma loucura, um negócio, assim, os caras pularam os portões, aquilo foi um troço, assim, eu me arrepio, eu confesso a você, Caio, que eu não fico só arrepio, eu choro copiosamente também, quando eu assisto também. alguns jogos, eu choro, mas assim, de soluçar, porque sabe um jogo... o YouTube é a nossa alegria, então, enfim, mas coração tá sempre tricolor, né? Um jogo que dá para... Não, desculpa, pode falar. Não. Eu ia falar só uma coisa, que um jogo que dá para colocar no hall aí, desses jogos marcantes que vocês falaram aí também, teve um São Paulo e Flamengo, em 93, se eu não me engano. Final da Supercopa. Final da Supercopa no Morumbi, que o Renato Gaúcho entrou para aquecer, eu estava no Morumbi esse dia, na hora que o Renato Gaúcho entra para aquecer de fitinha na cabeça, o torcedor de São Paulo começa, Renato... Daí ele vira para frente da torcida e começa a provocar a torcida do São Paulo e tal. Papapá. Aquele jogo, o que o São Paulo jogou de bola aquele jogo? Palhinha. Juninho Paulista. Nossa, mas o Palhinha parecia uma entidade em campo, cara. Ele não errou nada esse jogo. E você sabe que esse jogo, ele é como um vinho. Ele ficou melhor com o passar do tempo. Por quê? Porque quem perdeu o pênalti do Flamengo, que na época a gente não dava muita importância, foi o Marcelinho Carioca. Então esse jogo, quando passou o tempo, ele ficou mais gostoso ainda. Na época a gente, legal, esse cara do Flamengo perdeu. Depois ele se tornou o Marcelinho Carioca. Muito melhor esse jogo. Pois é. Vai, Rafa. No primeiro jogo do Maracanã, eu tava lá. Eu morava no Rio na época. É mesmo? Que foi o jogo que caiu a luz. A gente estava ganhando de 2-1. Um golaço do Palhinha. Luz, né? Não foi que o Palhinha meteu aquele gol de cobertura? Cobertura. Eu tava lá, aí acho que a gente tava ganhando de 2-1 ou eles tinham acabado de empatar. Não tava 2-1 para eles? Bom, você tava lá, você lembra melhor? Eu não lembro o placar. Eu era menino, não lembro o placar direito, mas eu tava lá, o que eu tava infiltrado no meio da torcida do Flamengo, não podia nem torcer direito. Aí meu irmão que tava com a gente, a hora que saiu o gol do São Paulo, torceu, os caras que estavam do lado assim, olharam feio, tudo menino. Meu irmão tinha 10 anos. Não, meu irmão tinha 12 anos. Então, a gente estava torcendo, mas tudo contido. Estava com meu pai, com um amigo nosso. E aí, eu não lembro se estava 2-1 ou 2-2. Eu sei que a gente estava jogando muito já com o Juninho Paulista. O Juninho Paulista tinha entrado no jogo, incendiou. Acho que ele fez gol, inclusive. Fez gol. Eu acho que ele fez o de empate. Alguma coisa assim. E aí, caiu a energia no Maracanã. Naquela época, sabe como é que é. Aí deu briga no meio da torcida do Flamengo, soltaram bomba no meio da torcida. Aí a gente foi pro Morumbi e aí fomos campeão. Você lembra o gol que o Guilherme perdeu? O Guilherme, o centroavante? Lembro. Na pequena área, sem goleiro, que ele tropeçou. Meu Deus. Caio, eu tenho uma teoria, eu não sei se você concorda, mas a gente tem mais ou menos essa teoria. Se você pegar esse time do São Paulo de 92, 93, alguns jogadores hoje, eles estariam na rol dos melhores do mundo, na minha opinião. Por exemplo, o Valber é um monstro. E olha que o Valber é um monstro. No meu São Paulo de todos os tempos, a dupla, os caras dariam porque jogaram junto. Mas o Valber é uma barbaridade. O Miller, o Palhinha, que é um injustiçado. O Zete, minha opinião, tá? Debaixo dos 3 paus, melhor que o Rogério. Minha humilde opinião. A minha também.
Então, se você pegar esses caras hoje em dia, no futebol... Você sabe que a gente vai apanhar os 4, né? Por ter falado isso. Mas é a opinião. É verdade. O Rogério Mas é tal coisa de ir contra todos aí, ó. É isso. É que eu falo. O Rogério... Não, o Rogério é mais importante na história, mas Exato. o 7 foi goleiro. Goleiro, na palavra. O Rogério é o maior ídolo do São Paulo de todos os tempos, na minha opinião, pelo conjunto da obra. Mas como goleiro, e vocês não viram o Valdir Pérez, que eu vi. O Valdir Pérez tinha 1,74 de altura. E ele chegou a jogar o Seleção Brasileira. Posso falar 1,74 é um gigante. Eu tenho 1,74, é um monstro. Tá. Eu tenho 1,74. Para goleiro, você via a barriguinha dele. Para goleiro tá horroroso. E o jogo com a Alemanha, o CBF, naquela época era Brasil ainda. E o Breitner, que fez o gol do pênalti na final de 74 contra a Holanda, era o batedor. Ele bateu uma vez, o Valdir pegou, o juiz mandou voltar. Bateu a segunda, o Valdir pegou de novo. Então o Valdir tinha mística, né? Que era a final de 77, aquela catimba. Então o cara, meu primeiro ídolo no São Paulo foi o Valdir, porque eu tenho 1,79, Caio. Eu me meto a ser goleiro. Então, minha primeira camisa do São Paulo foi aquela cinza do Valdir. Sim. Então, foi o meu primeiro ídolo. Então, ele marcou muito. É que tem tanto ídolo no São Paulo. Por falar em ídolo, se tiver que escolher, vamos dizer assim, uma lista ou uma seleção, quem que você colocaria nesse rol aí Cara, acho que meu primeiro ídolo, sem dúvida, foi o Careca. Sem dúvida. O meu maior ídolo, vamos deixar bem claro aí para quem está assistindo, que eu estou me referindo ao jogador. O meu Caio, meu maior ídolo é o Raí. Maior, assim, eu cresci vendo o Raí transformar o São Paulo de um clube comum no maior clube do mundo. E isso, para uma criança, não tem nada vai superar, que é o que muitos têm com o Rogério. Porque o Rogério viveu um período que transformou o São Paulo no maior clube do Brasil disparado, assim. Então eu entendo quem coloca o Rogério como maior ídolo e valorizo isso. Só que o meu é o Raí, porque eu já tinha vivido isso uma vez quando o Rogério fez a segunda vez. Então o Raí, sem dúvida. E nessa geração mais recente, o Rogério, não tem como dizer que não é meu ídolo, ele é meu ídolo. E eu respeito muito o Lugano também, por isso que eu deixei bem claro como jogador, cara. Claro. O Lugano, assim, a gente tem uma faixa no Resenha, é uma do Raí e uma do Lugano. Meses depois, os dois foram para a diretoria. A gente não levou mais no estádio, justamente para não ter esse conflito tal. Continuo respeito contra o Lugano, eu chamo ele de Deus, mas são meus ídolos. Mas... E eu acho que um pouco do que o São Paulo vive hoje, cara, é por uma falta de identidade de ídolos. Assim, hoje, qualquer cara que faz um gol de chapa, ele já vira um ídolo temporário. O São Paulo nunca foi isso. O São Paulo sempre construiu idolatria, sempre jogadores que fizeram por merecer estar ali, que construíram carreiras e que tiveram dificuldades, porque o Dario chegou de meia, demorou para engrenar, machucou pra caramba, depois virou um bom zagueiro. E era meia, demorou quase um ano para isso. O Raí demorou quase um ano para ser emprestado. O Careca, quando jogou, isso eu lembro. O Careca, como o ancião aqui do programa, o Careca, quando chegou em 83, ele se contundia demais. E o Renato, que é um dos maiores jogadores, Renato era melhor do que o Kaká, viu? Para os mais jovens. Fato. E o Renato... falar isso. Renato Pemucci é um dos ídolos dele. Pois é. E um dos apelidos mais injustos da história é Pé Murcho. O Renato era o artilheiro do São Paulo, enquanto o Careca demorou para engrenar. E para quem acha o Renato Pé Murcho, quem duvida que eu estou falando, assistam no YouTube São Paulo e Ponte Preta, final de 81. Vejam que jogava o Renato. Mas vou te falar que o programa de vocês é mais legal que o meu, cara. A gente falando dessas coisas do passado, o coração tá batendo mais forte aqui, viu? Tava com saudade desses papos aqui. A gente só fala do presente ali, aí, ó, é pau. Viu, que vocês falou do Renato? Tem uma história do Renato bacana. Quando o São Paulo emprestou o Renato para o Botafogo, quando ele saiu do São Paulo, ele foi para o Botafogo do Rio.
E ele era muito amigo do Nelsinho, lateral esquerdo. Eles ficaram muito amigos, assim. E devido a essa amizade, o Botafogo teve interesse na época de levar o Nelsinho para lá. E aí o Nelsinho pegou o telefone, ligou pro Renato e falou: pô, Renato, e aí, como é que tá, o Renato? Não vem não, que os caras não me pagam há 2, 3 meses. E aí o Nelsinho acabou não indo e ficou, e virou titular de São Paulo, enfim. Não, falar isso, as 2 melhores trocas da história do futebol mundial. Alcindo e Leonardo por Bobô e Nelsinho, essa é a número 1. E a número 2 vamos ver se eu lembro, Vitor, Palinha, Donizete, Ailton, Gilmar para o Serginho e Serginho e Belletti. O Serginho sozinho valia a conta, né? O Serginho na época foi meu ídolo. Eu sou um cara, eu gosto muito do Luiz Fabiano, tem gente que não gosta, eu entendo, eu gosto, porque é pessoal. A questão é pessoal, gosto muito do Hernanes, gostava muito do Serginho. Cara, tinha um cara que, assim, acho que pouca gente vai lembrar dele, mas era um cara que eu gostava de admirar, o Bentinho. Vocês lembram do Bentinho? A gente falou dele há pouco. Período difícil dele, do São Paulo, ele era gol todo o jogo, veio da Portuguesa. Então, assim, eu tenho vários nomes que eu gostei muito, assim, para eu chamar de ídolo, é aquele cara que se eu tiver no restaurante e o cara não tiver onde sentar, eu vou levantar, senta aqui, por favor. Acho que são esses mais próximos. Mas eu tenho milhares de ídolos, milhares no São Paulo, assim, não sei se vocês perceberam, eu sou um cara muito emotivo, né? Ontem eu já saí com a camisa do Reinaldo, ligando pro Barolo, mas não sei o quê. Então, assim, eu me empolgo fácil, mas daí até chamar de ídolo tem um longo caminho, né? É verdade. Você estava falando sobre o Raí e o Rogério. A gente, uma vez conversando, a gente definiu mais ou menos assim: o Raí, ele trocou o patamar de São Paulo. O São Paulo deixou de ser um clube nacional, sul-americano, para ser um clube top mundial. Rafa, rapidinho, como o Leônidas mudou a história do São Paulo. Isso. Que o São Paulo era o Leônidas, que era chamado de bonde, que ele estava velho, estava bichado. O Leônidas, o São Paulo tem isso na sua história. E o Rogério, na verdade, ele mudou o patamar de goleiro. Da posição do goleiro. Ele mudou a posição, né? Até então, o goleiro não participava do jogo. Era defendendo e jogando a bola para frente. Chutão. O Rogério isso mudou. Por falar nisso, eu não posso esquecer de citar o Zete, que o Zete é meu ídolo. O Zete é meu ídolo. Ele repunha a bola muito bem também. O pessoal esquece, mas o Zete com a reposição, o braço do Zete, ele jogava a bola no meio campo. O Zete foi um dos melhores goleiros que eu vi repor bola. Verdade. Porque ele não tinha a prática de sair jogando com a bola nos pés, mas a reposição dele, da batida dele de lado na bola e a reposição com a mão que ele jogava lá na intermediária, algumas vezes, da adversária. Então, para mim, assim, ele fez essa mudança. Só que o Rogério, ele foi o cara mais completo. Ele conseguiu ser um bom goleiro. O Rogério, debaixo da trave, é um bom goleiro. Tem muita gente que diz que não, mas eu acho ele um muito bom. Ótimo. Só que ele acrescentou ainda, se tornou um jogador de linha quando precisava tocar ali na zaga. Os zagueiros tinham confiança, e isso foi um problema para o São Paulo, porque nenhum outro goleiro que veio para o São Paulo, tem essa condição. Nenhuma condição, de nada, depois dele. E outra coisa, hein? Eu acho até que o Rogério foi um pioneiro mundial nisso. Porque o Chilavert fazia gol, mas o Chilavert batia. Era uma porcaria. Ele não era um líbero. Não era. Ele batia pênalti. É diferente. O Rogério revolucionou a posição. Tanto que o Neuer passou a jogar assim. O próprio Guardiola já comentou, trouxe o Ederson por causa disso. E crédito seja dado ao Muricy, que mandou o Rogério bater aquela falta contra o São João. Mas o Muricy foi o primeiro cara que incutiu, que colocou esse tipo de jogo. Então o pessoal fala da Europa, do Guardiola, de não sei o quê. Eu posso estar errado, mas eu acho que o Rogério e o Muricy, nesse ponto, revolucionaram o futebol no mundo. Também acho. Eu acho. Eu posso dar uma menção honrosa também? Cara, o Amoroso. O Amoroso, naquele curto período de tempo, ele virou meu ídolo. Aí a história ficou meio estranha,
ele parou de ser meu ídolo. E recentemente ele foi lá no Resenha e contou toda a história dele e tal, e, cara, e o respeito que ele tem e saber o outro lado da história, ele me fez admirar o cara como um ídolo, como antigamente, sabe? Porque aqueles 6 meses dele foram muito intensos. Era gol em clássico, era imitar a galinha, era Morontri, ele era provocador, foram bastante intensos. Só que a ida dele, logo depois, a saída foi meio conturbada e eu tinha ficado. E eu falei isso olhando na cara dele. Eu falei, pô, cara, puta decepção, você é a maior da minha vida. A ponto de um amigo meu me ligar e falar, cara, o Amoroso fechou com o Corinthians. Eu achei que ele tava falando, sua mulher tá na cama com o seu melhor amigo. O sentimento era esse, a traição era tão grande pra mim que eu falei, esse cara não pode mais ser meu ídolo nunca. E ouvir o outro lado da história e o respeito que ele tem, só o fato de ele ter ido lá e contado, eu acho que vale uma menção honrosa para quem se interessar, que ele é um cara também importante na nossa história. Sim. Verdade. Eu tenho essa bronca com o Cafu, até hoje. Ah, eu também. Mas o Cafu nunca vai contar a história. O Cafu nunca contou a história, ele simplesmente foi, ainda fez ponte. Pô, o Antônio Carlos é a mesma coisa. Respeito pra caramba o Cafu, por toda a história, do respeito ao Antônio Carlos, mas, pô, não dá pra você colocar esses caras na mesma prateleira dos outros, entendeu? Não. Tanto é que o Cafu não está no meu melhor São Paulo de todos os tempos. Eu brinco só por causa disso. O próprio Miller, ele jogou em tanto clube que você fica meio assim, fala, pô, o Miller. Miller, eu acho que é o segundo jogador com mais título na história do São Paulo. 13 ele nunca tinha perdido uma final, né? Perdeu a única final que ele perdeu foi contra o Newell's, contra o Vélez. Aquele jogo na minha frente, aquela mão, aquele pênalti não marcado. Mas ele foi o único final que sabe o que me fez perder a admiração que eu tinha pelo Miller? Não foi nem ele ter jogado pelos esses rivais aí, ou pretensos rivais. O que me fez perder a admiração pelo Miller foi a comemoração dele pelo Cruzeiro na final da Supercopa. Da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Esse, pra mim, é o pior jogo da minha vida. Disparado. Mais que o Vélez. Esse jogo doeu, cara. Acho que esse e o do Washington. Esse e o do Washington. O do Washington, pra mim, foi pior. Porque o do Washington, a gente vinha numa temporada boa, o Adriano jogando muito, o do Washington foi foda. Aquele gol de cabeça ali, foram os dois que... Puta merda. Aí ele, desgraçado, foi ver pro São Paulo, não fez nada, né? Maldito. Nada. Um horror. Eu sempre brinco que o Vitor foi melhor que o Cafu. O Vitor jogava uma qualidade. O Vitor tem mais Libertadores que o Corinthians. Pois é. É verdade. O Elivelton. Eu fui num jogo no Pacaembu, São Paulo 3, Santos 0. Que o Palinha fez um desses gols por coberturas no Sérgio e o Vitor fez um golaço. Essa foi a melhor apresentação. Eu vi o São Paulo 6, Santos 0, a despedida do Raí também, que foi uma barbaridade. Mas essa do Pacaembu... Fez 4 gols. Essa do Pacaembu, outro jogo que eu não me esqueço, foi São Paulo e Noroeste, que foi 6-0. Que o Raí fechou com um gol de quase do meio campo. Pô, essas memórias a gente fica falando aí, mas é tão bom. Programa para até amanhã. Por mim, agora que ninguém tá saindo de casa mesmo, tá todo o banco fechado, pô, vamos ficar aqui, ficar falando de São Paulo aí. A gente quase não gosta de fazer isso, né? Pois é. Isso é muito parecido. A gente, você pode ver, nós somos muito emotivos e apaixonados também. Aqui é a mesma coisa. E o Rodrigo, pior ainda, que o Rodrigo tá lá, acho que não vai mais, viu? Mas ele não vai mais para Disney. Acabei de receber a mensagem dele aqui. Caio, conta um pouquinho do Resenha, como surgiu, enfim. Eu acho o Resenha um programa revolucionário, exatamente porque tem um formato de descontração, um bate-papo no bar com os amigos, né? Que era o que a gente queria. A gente sonha, quem sabe esse ano, em junho, a gente vai se encontrar no Brasil, a gente grava todos em loco, com umas bebidas, né, com a bandeira do São Paulo atrás, com uma cerveja, um uísque, um vinho, sei lá. Então, essa parte aí, eu acho que é um segredo do sucesso, na minha opinião, como telespectador. Mas conta um pouquinho pra gente como surgiu, como cresceu, enfim. Vamos lá.
Antes do Resenha, eu tinha um canal no Instagram, um perfil no Instagram. E a ideia surgiu, nada a ver, eu estava profissionalmente triste, eu falava, não completo profissionalmente, falava, puta, acho que eu trabalhava numa puta empresa legal, tal, tava uma carreira até que consolidada, mas não tava feliz, não era aquilo que eu queria ser o resto da minha vida. E eu fui fazer uma viagem sozinho, pensar, tal, eu falei, cara, o que eu gosto na vida de verdade? Eu falei, puta, o que eu gosto na vida de verdade é futebol. Aí, tá bom, então se eu for trabalhar no Santos, eu vou ser um cara completo? Eu falei, puta, acho que não. Então, se eu for trabalhar no Liverpool, você é um cara completo? Puta, você feliz, mas não vou ser um cara completo. Então, não, eu gosto de futebol, eu gosto do São Paulo. Exatamente. Tá bom, então vamos lá. Já é um primeiro, já foi a primeira descoberta. Falei, agora beleza, eu vou bater meu currículo lá, falar, eu sou o Caio, me contrata? Não vão. Aí eu falei, cara, então eu vou começar a falar o que eu falo no pós-jogo para todos os meus amigos. E se a galera gostar, quem sabe é um movimento natural. E a minha primeira intenção era essa, era eu trabalhar no marketing no São Paulo, porque eu sou formado em marketing. Falei, um dia eu vou lá. Só que à medida que as coisas foram crescendo e as pessoas começaram a se interessar pelo meu conteúdo, eu passei a conhecer melhor o São Paulo por dentro. E eu comecei a mudar o meu sonho. O meu sonho não era mais trabalhar no São Paulo. Meu sonho era continuar a ver o São Paulo da forma que eu sempre vi. Ô, Caio, Porque eu já não tinha mais como voltar. só para, desculpa te interromper, mas quem viveu o São Paulo de dentro foi a melhor coisa que você fez na vida, porque como advogado, eu vi cada coisa ali dentro que o Edu Morato, que trabalhou no marketing de São Paulo, que é amigo nosso também, ele fala isso. O fato da gente ainda ser São Paulino prova tanto quanto a gente ama, porque a gente viu muita coisa lá dentro. É isso. Né? E quanto mais você se aproxima, e muita gente quer, e é opção, tudo bem, eu respeito, valorizo, eu acho que tem muitas pessoas bem intencionadas. Sim. Eu acho mesmo, eu conheço alguns até. Só que não é para mim, cara. Eu não me sujeito a joguinho político. E sim, para você ser alguém no São Paulo, você precisa abraçar aquele cara que eu não abraçaria aqui na minha casa. E exato. Eu, Caio, não estou disposto a isso. Então, quanto mais eu me aproximei, mais eu quis ficar longe. E o Dani, que começou o Resenha comigo, o cara gostava do meu conteúdo no Instagram, falou, cara, na época o Instagram tinha só 15 segundos, não me lembro exato, 15, 20 segundos. Então eu tinha que passar minha mensagem em 20 segundos. E aí o Dani falou, porra, cara, 20 segundos é pouco para você falar do São Paulo. Vamos fazer um programa, Eu, puta, Dani, eu não vivo disso. Eu não quero... Cara, eu sou São Paulino, eu sou um torcedor, sabe? Pô, eu já aqui no Instagram é difícil, porque hater. As pessoas hoje em dia não respeitam a opinião. No começo eu sentia cada porrada que você leva, mas, pô, você vai falar que não sente? Sente. Depois você vai ficando mais descolado, você já sabe... Então, mas às vezes ainda tem umas que pegam, tipo, fui para Córdoba ver São Paulo tomar de 2-0 do Talheres, paguei as passagens do meu bolso, parcelei em 10 vezes, perdemos, voltei e um cara ensinou que eu tava no Aeroleco. Puta, eu queria matar, eu queria jogar o cara pela janela. Porque tem uns caras que não te conhecem, não sabem da sua história, não sabem o porquê você tá lá, e o cara ensinou uma coisa dessa. Então, eu falei pro Dani, puta, não sei se eu tô disposto. E aí muitas pessoas me perguntam, eu nunca falei o porquê, essa é a razão que eu saí do Instagram. Porque lá é muito mais exposto, entra gente de outro time, o negócio é muito mais o YouTube, bem ou mal, tem hater, lógico, mas o cara tem que ouvir 1h10 para me encher o saco, então esse cara merece me encher o saco. O cara foi lá assistir 1h10, puta, pode me encher o saco, você tá de parabéns, velho, você merece. Agora, o cara vai lá ver 20 segundos e que ainda os jogadores não davam entrevista, o Rodrigo Caio tomava 6 e saía sem dar entrevista, e eu lá, porra, perdemos de 6. Eu falei, não, por que eu vou passar por isso? E o Dani falava, não, vamos fazer um programa, vamos. Falei, tá, eu só topo se for num bar com os meus amigos e a gente falar de São Paulo. Eu não sei, eu não sou apresentador, eu não sou repórter, eu não sei fazer isso, cara. Se for numa mesa de bar filmada, eu topo. E aí surgiu a ideia do Resenha. E a gente chegou aí em um bar
pegamos uma mesa, só que a câmera, a gente não tem, né? Tem uma câmera ali, a gente fala, puta, mas como capta o áudio? E aí a gente resolveu ficar todo mundo do lado da mesa. Mas o princípio básico do Resenha é uma mesa de bar entre amigos falando do São Paulo. E todas as pessoas que nos assistem são os nossos amigos ouvindo a nossa história. Então a gente parte dessa premissa, sabe? A gente não quer... Cara, tanto que vocês devem saber, quando vocês têm contato, a gente recebe coisa de contratação, recebe um bastidor ali, outro ali. Cara, a gente não solta essas coisas no Resenha. A gente não quer enganar likes por esse tipo de conteúdo. Exatamente. A gente não é o cara que solta o boato. Eu não posto, o São Paulo vai trazer não sei quem. Cara, pode procurar nas minhas redes sociais. Você não acha. Você acha assim, o São Paulo trouxe. Nunca o São Paulo vai. Não faço isso. A gente não quer esse tipo de coisa. A gente não quer ser a audiência da carniça. E eu acho que as pessoas que nos assistem nos respeitam por causa disso. Elas podem concordar ou não com a nossa opinião, porque eu acho que a unanimidade é burra. O caso do Diniz é um caso esse exemplo. Lá dentro do Resenha a gente diverge, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu cada hora acho uma coisa, perde, eu já não gosto, aí ganho, eu já gosto de novo. Então, pô, eu sou torcedor, cara, eu não sou repórter, eu não quero que você pense o que eu penso, só que eu sou assim, cara. O São Paulo ganhou, eu choro, eu quero fazer uma tatuagem do Diniz. Se o São Paulo perder sábado, eu vou querer matar o Diniz. Pô, eu acho que essa é a essência do Resenha, entendeu? E é isso que a gente tenta fazer, cara. A gente não tem a pretensão de mudar o mundo, a gente só gosta de falar de São Paulo, cara. E é assim, eu tenho um baita de um prazer de chegar lá na segunda-feira e falar sobre o São Paulo para um monte de gente assistir e debater. Eu encontro as pessoas no estádio, eu faço questão de conversar com todo mundo, porque eu sou como vocês são, sabe? A gente é uma coisa só, a gente é a torcida, a gente tem que ter um objetivo em comum, cara. Você pode pensar de um jeito, você de outro, você de outro, só que, cara, todo mundo quer a mesma coisa. Desde que a gente tenha valores, cada um pode pensar o que quiser. E eu acho que essa é a essência do Resenha, basicamente, sabe? E aí é legal, porque é de torcedor para torcedor. A pessoa se identifica. Então, acho que o segredo é esse. Não é o cara que está falando, ou, enfim, que está falando como eu sou um formador de opinião, né? Nós não eu achei legal do Resenha, vocês não estão querendo ser formadores de opinião. É um bate-papo de torcedor, como a gente faz aqui, né? Pouco ao contrário do Resenha, aqui a gente concorda em quase tudo, até meio chato, porque a gente concorda. Por exemplo, o Diniz show Satanás, por exemplo. Então, assim, a gente pensa muito parecido. Isso até que eu falo, fica até boring, porque a gente pensa muito parecido, a gente raramente discorda. Mas cada um de nós identifica uma coisa um pouco diferente do outro, a gente faz assim, a gente pesquisa Libertadores, eu pesquisei o LDU, o Rafa vai pesquisar o River, o Fábio o Binacional. Então a gente tenta dar, mas a gente tem opinião forte, né? E por falar nisso, Caio, como você vê o atual momento do São Paulo? Assim, o Diniz, obviamente, o Leco, não sei você, mas eu acho o pior o que eu falei. Eu conheço o Leco, uma boa pessoa, pessoalmente eu gosto dele, mas eu não boto a mão no fogo por ninguém. Mas como presidente do São Paulo, na minha opinião, ele é o pior de todos os tempos, até porque ele tem um azar, que a gente estava falando isso do programa, né? O Aidar teve aquele roubo, aquela barbaridade, mas o Aidar, em 84 até 88, tinha sido, até então, um dos melhores presidentes do São Paulo, que montou os menudos, obviamente que ele fez depois, anulou isso e tudo mais, mas desse momento atual, desde do Leco, o Raí, o Lugano, eu acho, tem duas pessoas ali que eu acho que tem alguma coisa errada. O Chapecó, eu ouço falar que é um cara bacana, tudo, mas ele tá lá, sai na um cara bacana, todos nós somos, e ele não tá lá, entendeu? Exato. E o Pássaro, que eu ouvi coisas do Pássaro que não são positivas. Então, assim, é um cara, eu acho, eu não gosto do Pássaro. E eu acho que muito dessas contratações erradas tem o dedo dele aí. Como é que você paga 32 milhões no perna de Pablo? Enfim. Eu vou só para complementar o que o Texas falou, se pegar os programas atrás, eu já dizia que o Leco nem é pro São Paulino. Mas ele é. O pior é que ele é, viu? O pior é que ele é e muito.
Ele é e muito. É incompetente. Isso é o problema. Então, a questão, assim, para mim, cara, eu tô desde o começo da Era Leco, já com canal, tal, ou seja, o Instagram, o YouTube, acho que foi mais ou menos a mesma época. E no começo, eu não era um cara crítico da gestão do Leco, não era de verdade. Inclusive, algumas pessoas que têm outros canais, que têm Twitters com relevância, não gostam de mim, e porque no começo eu não batia na gestão do Leco. O que começou a me incomodar, antes de falar das contratações, foram as sucessões de fracassos que aconteceram com o clube. E eu ter que chegar toda manhã para o meu filho que dorme cedo e falar, puta, filhão, perdemos de novo. Enquanto a entrevista dos caras é que estava indo tudo bem. E se os caras não estavam entendendo a dor que eu sinto de chegar todo dia de manhã e falar pro meu filho, pô, tomamos 4 no Allianz, tomamos não sei o quê, e o moleque na escola, e pros caras tá tudo bem, esse cara não serve para me representar. O cara que tá lá na cadeira do maior clube do mundo, ele tem que entender que isso não é normal para nossa instituição. E aí eu comecei a mirar a minha ira, que a verdade é essa. Hoje, eu tenho ódio do cara. Não conheço pessoalmente. Não conheço, não sei. Cara, não sei nada, mas, cara, não consigo. Por causa disso, porque para o cara era sempre normal, sabemos fazer, estamos no caminho certo, enquanto eu estava aqui com vergonha de contar para o meu filho as coisas que estavam acontecendo. Uma vez que você começa a virar crítico da gestão, você começa a enxergar o porquê as coisas não estão acontecendo. Porque eu sou um cara totalmente ufanista, pachecão, sou São Paulino, não, perdemos, mas demos azar. Eu sempre era um cara que levantava as bandeiras do São Paulo instituição, tá? Não estou falando de presidente, de nada. Eu sempre defendi o São Paulo independente de qualquer coisa. Acontece que não adianta eu defender enquanto quem tem que defender não estava defendendo. Aí quando você começa a virar o seu canhão, você começa a enxergar coisas que são estranhas. E essa proximidade que eu falei aí do clube também começam a chegar coisas até você. Você fala, opa, peraí, não é isso que eu pensava. Então, você começa a se questionar de colocarem conselheiros como remunerados, sendo que se você puxar o currículo de 70% desses conselheiros remunerados, eles nunca ganharam 1/4 do que eles estão ganhando dentro do São Paulo. Então, não estou nem falando de competência. Estou falando de aumento salarial. Quem aí no Brasil ganha 100% de aumento salarial? 400%, que é a maioria dos caras que são conselheiros remunerados. E aí, tudo bem. Vamos supor que tenha sido uma escolha por critério técnico e competência. Cara, o estatuto, ele previa metas. E qual meta tem sido cumprida no São Paulo desde então? Nenhuma. E cabeças não rolam, caem técnicos, caem bandeirinha, cai qualquer coisa, menos os tais dos dirigentes remunerados. Isso é a ponta do iceberg, porque o São Paulo ele tá estruturado de um jeito, é a política mais defasada de todos os clubes da Série A. O Vasco da Gama, que foi morto pelo Eurico Miranda, o Vasco hoje que não é respeitado, diferente do que o Eurico falou por ninguém, o Vasco da Gama vai virar eleição indireta esse ano. E o São Paulo ainda elege conselheiros por uma maioria de sócios que tem hoje o título comprado por conselheiros. Eu não sei se vocês sabem que o futebol social do São Paulo hoje é um dos campeonatos internos mais disputados de São Paulo. E tem muitos caras lá dentro que tem o título comprado por muita gente. E se você compra 10, 20... Pra jogar. Inclusive, você compra 10, 20, 30 títulos, esses caras são 30 caras elegendo um conselheiro que elege o presidente. E nesses caras, talvez nem sejam São Paulinos, entendeu? Então, Caio, falando nisso, o próprio Chapecó processou o São Paulo. Pois é. Então, assim, eu sou radical. Eu acho que tinha que passar um trator naquele clube social e fazer um CT ali, ter que acabar com isso, mas é difícil. E você tem aí, infelizmente, o legado do Juvenal Juvencio foi colocar 2/3 do conselho como vitalícios, que você eternizou essa gente, só 1/3. Então você tem 2/3 vitalícios
que podem fazer o que quiser, vão 111 na reunião, e você tem outro terço elegido por 60% dos sócios que não são São Paulinos. Como quer dizer, a gente está num beco sem saída nesse ponto. É isso. E assim, infelizmente, eu não vejo muita saída para o ambiente político. O que eu acho que pode acontecer, muito provavelmente teremos o Júlio Casares do próximo presidente. O que pode acontecer é que o Casares é um cara que, gostem ou não, ele está no mercado, ele fala com empresas, ele é diretor de uma empresa de comunicação, então ele conhece muita gente, ele é bem relacionado. E o cara pode ter um pouco mais de sorte, porque além de tudo o Leco é azarado, cara. A bola do Leco, que não é do Leco, o Denis falha, a bola do Wagner Love entra no último minuto, o Rodriguinho faz gol de cabeça aos 48 do segundo tempo. Então, assim, além de tudo, o Leco é um puta de um azarado. Então pode ser que entre um cara lá que tenha uma estrela um pouco maior e as coisas, porque assim, a melhora no cenário político a curto prazo, infelizmente, eu não vejo. Eu não vejo. Eu acho essas contratações, assim, sem pé nem cabeça, para mim, eu rezo pro dia que vão abrir a caixa preta do Total Acesso. Vixe. Essa é a pior de todas. Eu quero entender o porquê que a Total Acesso presta serviço para o São Paulo. Quanto o São Paulo paga, quanto eles recebem por jogo, qual é a porcentagem, porcaria de serviço prestado. Eu tenho amigos que foram ontem no jogo com ingresso comprado, entraram com 20 do primeiro tempo, porque caiu o sistema e não passava o cartão dos caras na compra. E não é a primeira vez, é recorrente. Então, assim, o São Paulo hoje tá mal o torcedor São Paulino. Então não tem como você falar bem da gestão. Não tem. Te interrompendo, essa terceirização de algumas coisas no São Paulo é o mapa da mina financeiro para muita gente. Na minha época, era BWA que fazia os ingressos magnéticos. O dono era o Bruno Balsimelli, acho até que ele foi indiciado. E já era a galinha dos ovos de ouro. Era cartãozinho, né, Texas? Era cartãozinho, né? Eu tenho a reinauguração do Morumbi depois daqueles amortecedores. São Paulo e seleção da Dinamarca, que o Parreira era o técnico. Eu tenho ingresso do São Paulo e Palmeiras 85. Da neblina. Exato, da neblina. Veio o Laudrup, não foi? Foi. Então, assim, essa parte você tocou num ponto importante, Caio. São muitas coisas. A caixa preta é grande ali dentro, né? Não interessa a quem o nosso sócio torcedor está abandonado, cara. Pois é. Como a gente falou no começo de fazer amizades e tal, eu me conheci bastante gente das embaixadas do São Paulo, porque eu gosto de ver jogo fora. Eu tenho uma certa flexibilidade de horários profissionais que eu consigo casar alguns jogos. Eu não vou em todos, porque infelizmente ainda não tem essa grana toda, mas eu gosto de ir. Então, eu já conversei com gente da Embaixada da Bahia, já conversei com gente da Embaixada do Acre, já conversei com um monte de embaixada da Paraíba, vários. Cara, esses caras, eles, como você aí do Texas, os caras, eles têm um movimento de São Paulinos, eles reúnem os São Paulinos todo jogo fora do estado. Os caras são sócios torcedores, esses caras eles não têm benefício nenhum. Eles são doadores do São Paulo Futebol Clube, sem o menor reconhecimento. Eu também. Eu sou sócio torcedor, eu não tenho nada ainda. E nem quero ter, viu? Nem quero. Já tenho claro. Só que assim, é um absurdo São Paulo, pelo menos no jogo na Bahia, não deixar os filhos desses caras de mascote. Que seja isso, assim, é um mínimo. Para falar de... Faz um sorteio, leva os caras no camarote, faz, sei lá, no treino, qual seja lá o que almoça com jogadores. Puta, dá pra você fazer tanta coisa. O São Paulo hoje, ele não pensa mais no torcedor. E assim, eu sou torcedor e eu estou me colocando como um potencial consumidor do negócio. Hoje eu não me sinto representado pela instituição São Paulo Futebol Clube graças aos seus gestores. Então, assim, o que você acha da gestão? Puta péssima, cara. Eu sou torcedor e eu não consigo ver nada positivo. Nada. E nesse ponto aí, o Rafa tá em Teresina, não me deixa mentir. Mas, eu faço parte de um grupo chamado São Paulo Futebol Clube Mundo, que está no Instagram. Nós temos grupos, aqui no Texas, tem em Connecticut, um abraço para o Roberto, tem no Reino Unido, o Rafa, tem em Dublin, é a maior comunidade de São Paulino fora do Brasil, tem na Austrália, tem na Espanha, os caras. Né? Então, assim, isso é legal. A gente mandou, inclusive, proposta para o São Paulo, um PowerPoint, tá na mão do Casares, para o projeto do sócio torcedor internacional.
com uma série de vamos dizer, benefícios. Por que não saem essas coisas, cara? Exato. Não dá para entender. Não, inclusive, o São Paulo só passou a aceitar cartão de crédito internacional como sócio-torcedor, que eu tenho aqui, recentemente. Antes eu não conseguia pagar o sócio-torcedor com cartão de crédito internacional. Não é absurdo? Eu recebi um e-mail essa semana. Semana passada. Não, foi segunda-feira agora. Eu recebi um e-mail dizendo que o sócio-torcedor de São Paulo não vai aceitar mais pagamento pelo PayPal, que é o que eu utilizava para não ficar dando cartão de crédito. Eu vou ter que escolher uma outra forma. E assim, é um pagamento que eu faço, é o que você falou. É básico, né? É uma doação que a gente faz. Isso porque pra gente nem entrar no quesito campo, o CT, que não é reformado há não sei quantos anos, o departamento médico. Qualquer área do São Paulo hoje que você for colocar o dedo, você acha razões para reclamar. Qualquer área, qualquer. Verdade. Vamos falar, o basquete. Puta, talvez, vai, beleza. Só que, puta, São Paulo Futebol Clube antes, né? Caio, isso é polêmico. Eu acho que, desculpem, São Paulo não está na menor condição de ter basquete, de ter futsal, de ter vôlei, me desculpem, até porque é deficitário isso aí. Então, isso é uma opinião polêmica, né? Mas assim, você falou, São Paulo Futebol Clube, vamos arrumar a casa primeiro, vamos começar a ganhar? Penso assim, né? Eu até sou a favor dos esportes, porque infelizmente, assim como São Paulo, a gente vive num país que não dá muita condição esportiva, e eu vejo isso como uma ferramenta para muita gente aí, mas São Paulo hoje não tem condições, a gente está vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Mas é isso, cara. Então, assim, sem falar tantas e tantas outras coisas, então não tem como hoje validar a gestão do São Paulo Futebol Clube, infelizmente eu não consigo ver nada positivo. E por falar em gestão, o que você acha do Diniz? A gente discute muito aqui o Diniz, questão de posse de bola inócua, né? Posse de bola, desde que ela seja, que se converta, porque o que conta é o gol. Então, assim, a gente é muito crítico do Diniz, até o pessoal não gosta, porque eu nunca vi, quero até a tua opinião, cara, eu nunca vi o São Paulo tão dividido, e eu falo, é uma seita a favor ou até contra o Diniz, mas eu nunca vi uma divisão tão radical de opinião, talvez exacerbada pelas mídias sociais, mas assim, é um troço tão radical que eu fico até assim, mas o Diniz não tem um currículo na carreira dele para ter todo esse... Obviamente, essa imunidade, a crítica dele. Mas eu vou te falar, eu acho que são migalhas. A mesma coisa o Ganso. Eu não sei se vocês gostam do Ganso e tal. O Ganso não conquistou nada no São Paulo. Saiu numa semifinal, numa história muito mal contada. Tô fora. E a galera idolatra o Ganso, pede o Ganso de volta toda hora. Então, eu acho que é carência do torcedor São Paulino mesmo. A gente hoje tem se contentado com muito pouco. Eu falei aqui de qualquer um que faz um gol de chapa, vira copo, vira meme, e não dá pra você falar que o cara não tem razão, não dá, porque, cara, o torcedor tá machucado. Eu acho que o último hoje que deve ser criticado é o torcedor do São Paulo, porque a gente tá passando por isso tudo que a gente falou nesses últimos minutos aí, e mesmo assim o cara tá lá, tá consumindo, tá querendo falar de São Paulo, então assim, puta, coitado dele, coitado, não dá pra falar, puta, esse cara é um idiota, que o cara pensa diferente. Não, eu tenho dó do cara, porque o cara hoje está se contentando com migalhas, e eu não consigo ainda, não sei, né, daqui 2, 3 anos, se nada mudar, pode ser que eu comece a me conformar com migalhas. E eu acho que o Diniz é um pouco disso, no começo, tá? Porque ontem, por exemplo, eu até reconheci, eu falei, eu sou um crítico do Diniz, mas ele defende a tese que quanto mais você tem a posse de bola e quanto mais você cria, mais próximo da vitória você fica. Isso ontem aconteceu. Ontem entraram 3 bolas, ganhamos com autoridade. Se isso se repetir, eu vou ser o primeiro a falar, olha, estava errado, parabéns para o Diniz. Só que isso, por enquanto, é exceção. Esse foi o primeiro... O São Paulo tem feito bons jogos, só que eu não consigo falar que eu perder de 2-1 é um bom jogo. Eu não consigo falar que empatar em casa com o Novo Horizontino 1-1, independente de erros de arbitragem,
Pô, evoluímos, concordo. Mas a nossa régua estava muito baixa. O Cuca não conseguiu fazer 3 jogos bons. O Jardine, coitado, quem colocou o Jardine lá? Quem colocou o Jardine lá? Então a gente vem, era como o Sidão, Denis, você tá tão que qualquer coisa, o Renan, todo mundo, não, deixa o Renan aí, pelo amor de Deus. E eu acho que tava mais ou menos esse o sentimento. Se continuar nessa sequência, cara, beleza, vamos de início, mas e tem não dá pra tirar o histórico dele, né? Não dá. E tem gente que tem o Rodrigo Caio como ídolo. Pois é. O que para mim é um absurdo. Mas tem gente que tem, que você falou, a carência de títulos complica. E nós somos de uma geração mais velha. Então você tem muita gente aí de menos de 20 anos, por isso que eu concordo com você, que a gente entende. Agora tem gente que... Eu vejo muito no Twitter... Torcedor, não critique que vocês vão causar crise. Quem sou eu criticando que vão causar crise? Mais crise? Eu que vou causar a crise, né? Não é o sócio torcedor abandonado, o cara vender base por preço de banana. Eu que vou Marketing as moscas. E aquela história, né? Vocês estão queimando o jogador. O perna de Pablo me erra o gol que ele erra e eu tô queimando. Quem queima o jogador é o jogador. Eu só dou minha opinião, que o cara é ruim, ué. É verdade. Não é? Queria eu ter esse poder todo que os caras acham que a gente tem, né? Exatamente. Se tivesse, não tava mais ninguém lá. O Luiz Fabiano no Morumbi ontem, né? Os vídeos do Luiz Fabiano no Morumbi ontem. O Luiz Fabiano, os problemas físicos que ele tem, se ele tivesse jogando nesse time hoje, eu posso te falar que ele era artilheiro do Paulista. Quiçá da Libertadores. Ó, eu vou te falar que ele fazia 15 gols na temporada. Certeza, no mínimo, 15 gols na temporada. E, aliás, muito bacana a homenagem que foi feita para ele ontem na comemoração do gol, muito legal, muito merecida, né? Eu acho que ele é um injustiçado no São Paulo por não ter ganho grande título, mas ele sempre deu sangue, é o 3º maior artilheiro do São Paulo, honrou essa camisa, então eu acho que muita coisa, tem muita injustiça com o Luiz Fabiano, mas fico muito feliz com essa homenagem que foi feita a ele ontem na comemoração foi do primeiro ou do segundo gol? Foi no último, não foi? Foi do Igor Gomes, no último, que ele parou na esquina ali. Isso. Bom, legal, a gente já está aqui estourando o tempo, mas Caio, para te agradecer demais. Obrigado. Vamos colocar aqui as considerações finais, cada um dando um recado. Mais uma vez, Caio, olha, a gente não tem palavras para agradecer. E o bacana, de novo, a gente tá aqui batendo um papo, parece que a gente vai no estádio junto há muitos anos. Essa é a coisa bacana do São Paulo. Isso que é o legal. É isso. Né? Então o que vale é isso. Rafa. Boa noite, galera. Caio, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Ficamos muito felizes mesmo com a tua simplicidade em aceitar o convite que o Portuga fez. A gente tá junto. Eu sou cara de pau mesmo. Agora a gente vai ver como que vai fazer, né, para acompanhar o São Paulo, porque parece que vai suspender todas as atividades aí, só vai ter treinamento. Quem sabe agora eles conseguem tem tempo de treinar também, né? O Paulista não vão suspender, vão? Paulista não, mas é um jogo por semana. O Dória deu uma entrevista hoje e disse que não ia parar nenhum evento, mas, né, aqui nada que se fala se escreve. Aqui nos Estados Unidos parou absolutamente tudo. Parou basquete, parou beisebol, parou NBA, parou MLS, parou tudo aqui. Então, em Brasília hoje já saiu um decreto suspendendo. Em Brasília, né? Como aqui vai ser tudo meio estadual, vamos ver como é que vai ser. Mas, cara, obrigado. Foi um bate-papo assim, muito legal. Parece que você está aqui, a gente já se conhecia há muito tempo e visualmente a gente está se vendo hoje, né? É verdade. Esperamos que você tenha gostado. Deixar aqui uma boa noite para o Rodrigo, para o Fábio. Agradecer o pessoal do Resenha que te liberou, né, para vir aqui. A multa contratual é alta, mas mesmo assim eles liberaram. Tem que acertar com o Barolo depois. É isso, cara. Boa noite aí e um abraço. Portuga, você que foi o cara de pau,
Cara de pau, não perna de Pablo. Jamais. Você que foi o cara de Pablo aí? O cara de Pablo. Bom, Caio, faço as palavras do Rafa as minhas. Pô, foi uma satisfação, um prazer. Foi 1h10 quase batendo papo aqui, passou voando. Quando o papo é bom, a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Obrigado. A Tribuna Tricolor está sempre disponível para você quando quiser participar, quando quiser bater papo com a gente está sempre aberto para você. Aí os outros pessoal do Resenha aí também, o Barolo, enfim, o Dani, quem quiser, a gente está aqui aberto. E, sua presença, a conversa aqui só engrandeceu o programa, cara. Obrigado. Valeu vocês, de verdade, programa muito legal, fluiu mesmo, nem percebi que passaram mais de 1 hora aí. Prazer foi todo meu, contem comigo aí para qualquer coisa, tamo junto, quando vocês estiverem todos aí, apareçam no Resenha, vocês são meus convidados para tomar uma com a gente. Obrigado de coração, boa sorte no projeto, é o que eu falei no começo, todo São Paulino que se dedica com amor e carinho merece meu respeito, minha admiração e pode contar comigo para qualquer coisa aí, tamo junto, cara. É uma honra para nós, Caio, muito obrigado. Prazer é todo meu, valeu. Coração. E, olha, quem dera São Paulinos, existissem mais São Paulinos como você. E falo de coração. É o São Paulo acima de tudo e acima de todos. Isso que é o que importa. Que acho que é a filosofia nossa, né? Não é todo mundo que tem essa filosofia, mas, assim, eu paro tudo que eu estou fazendo. Nossa, acho que a gente sempre tem um tempinho para olhar no WhatsApp e tudo mais. Então, e de novo, você é uma grande... E o Resenha é grande parte de inspiração para o nosso programa. Então, a gente agradece muito e realmente fantástico você estar aqui com a gente. Seremos eternamente gratos. Portas sempre abertas, é óbvio. Obrigado. A gente precisava de 210 que pensassem no São Paulo acima de tudo. Infelizmente, são os que não pensam. Exato. Exatamente. Valeu. Bom, valeu, Caio. É isso aí, galera. A gente, então, volta no pré-jogo. Vai ter pré-jogo contra o Santos? O pré-jogo tem feito sucesso. A gente vai fazer um pré-jogo contra o Santos, até porque não tem Libertadores na terça. Voltamos, então, no rápido pré-jogo contra o Santos e depois, obviamente, no pós-jogo. Mais uma vez, agradecendo ao Caio. Um abraço para o Rodrigo. Rodrigo está cancelando a viagem, eu já falei. E o Fabão, que já deve ter enchido a cara de vinho espanhol, de Rioja, no jantar dele lá. Então, um abraço a todos, um abraço especial para o Caio, o Rafa, Portuga. Nos vemos no sábado. Um grande abraço. Um abraço.